Fala rapaziada, beleza? Meu nome é Gabriel, prazer, se você não me conhece, eu sou engenheiro de software e eu vejo que tem muita gente que tá comentando aí na internet sobre a treta dos campeonatos online, a galera que tá usando cheat nesses campeonatos online. O que eu vim aqui explicar pra vocês como esses cheaters conseguem entrar nos campeonatos e conseguem jogar. Por que os anti-cheaters não pegam esses cheaters? O que pode ser feito para resolver esse problema? Para que vocês tenham algum contexto, né? Porque vocês devem estar caindo de paraquedas nesse vídeo. Tá... Quem é esse maluco? O que ele tá falando aí? Bom, eu sou engenheiro de software na AWS aqui na Irlanda, mas eu já fui desenvolvedor de cheaters. Eu desenvolvia cheat para League of Legends e Counter-Strike. São tempos diferentes da minha vida, né? Já deixei essa empreitada de lado faz um bom tempo, mas eu passei por esse caminho obscuro. E quem sabe um dia aí, se alguém se interessar, eu acabo contando como é que eu fui parar nesse mundo do desenvolvimento de cheaters para jogos. Mas hoje eu vou dar um parecer para vocês aqui, né? Do que pode ser que eles estavam usando, se é que eles estavam usando alguma coisa, será que o cara estava cheatado ou não. E eu vou estar explicando para vocês também por que os anti-cheaters, especialmente desses servidores maiores como ESEA, Gamers Club, Faceit, acabam não pegando esses cheaters, tá bom? Então eu vou estar fazendo uma análise, eu vou fazer uma análise bem rasa para vocês, para não se aprofundar muito, não ficar muito pesado o conteúdo, para não ser muito complexo de entender. Então, se ficar alguma dúvida, fiquem à vontade para perguntar nos comentários, que eu posso estar respondendo nos comentários ou estar trazendo outro vídeo, dependendo da complexidade do tópico que vocês levantarem. Antes de começar a explicação de como que os hackers fazem isso, eu vou estar mostrando para vocês os trechos dos vídeos que causaram tanta polêmica nas redes sociais. Amo Bilu Bilu Bilu. Te amo, brasileirinho. Uhum. Uhum. Ó, isso aqui é interessante, hein? Te amo, brasileirinho. Uhum. Entendi. Ó, o que vocês têm que entender é o seguinte: os hackers geralmente de CSGO eles têm uma configuração de suavidade padrão. O que isso significa? Significa que você, durante a sua jogatina, a movimentação do ponto A para o ponto B, ou seja, da sua mira chegar até o adversário, o tempo que leva é sempre padrão. É muito difícil um hacker desenvolver uma mira que é legítima, né? Por que é difícil? Porque ele tem que lidar com várias variáveis. Geralmente, o ser humano ele nunca vai direto do ponto A para o ponto B. Ele sempre faz umas micro correções, seja para baixo ou para cima, variando pixels. Você nunca faz na diagonal perfeita, entendeu? Então é muito difícil você fazer uma reta perfeita entre o ponto A e o ponto B. Lógico que assim existem milhares de jogadores, como Fallen, como outros jogadores profissionais, Coldzera, que eles vão fazer esse movimento mecânico muito mais fácil do que um random como eu. Mas ao mesmo tempo eles ainda vão ter que fazer esses micro ajustes, porque às vezes o sensor captou um pixel que não existiu no seu mousepad, então ele tem que ficar fazendo essas micro correções. Então, quando você vê que o ponto da sua mira vai direto para a cabeça do adversário, ou para o peito, para o pescoço, que geralmente são os ossos ou bones que são mais utilizados nos hacks, você vê que um movimento mais mecânico, não é um movimento natural do ser humano de fazer esse tipo de movimentação. Então, o que vocês têm que entender é o seguinte: analise primeiro como a mira do cara se comporta e você vê esses pequenos intervalos aonde seriam os momentos que você ficaria desconfiado. Então, no que você repara aqui é o seguinte: vamos lá, vamos abrir aqui de novo e eu vou tentar na edição dar um zoom para vocês poderem ver com mais nitidez o que está acontecendo. Então, repara, ó, ele está entrando com a mira já na porta, ou seja, ele já não estaria preparado para pegar um possível oponente saindo aqui do caixão, né, do cemitério. Então ele está entrando cravado no bombe. E olha a movimentação que ele faz na hora que ele vê o oponente.
Ó, nesse momento ele já tá vendo o oponente. Por que ele não tá se movimentando ainda? Porque o reflexo do ser humano é, no momento que você vê um adversário, você já puxa o seu mouse pra atirar no cara. O cara não tá fazendo isso por enquanto, mas vamos lá. Ó, aí ele arrastou a mira, mas você repara que a mira dele saiu do ponto A e tá indo pro ponto B e parou do lado do cara. Depois ele vai e faz o microajuste para cima, para tentar começar a atirar. Beleza, eliminou o primeiro adversário. Qual que seria a jogada padrão aqui? Ele poderia voltar a mira para dentro do bombe, porque ele não sabe se tem alguém ali nesse cantinho esquerdo de dentro do bombe A. Ou então ele poderia vigiar se tem alguém saindo lá da biblioteca. Mas ele solta a rajada e ele já vem com a mira direto para a lateral esquerda do cara. Então repare que o movimento é muito similar ao que aconteceu anteriormente. Porque ele parou do lado esquerdo do adversário. E ao mesmo tempo ele fez esse microajuste para cima. Ou seja, eu diria que esse microajuste que ele fez apontando para cima sendo o ajuste natural, ou seja, esse é o ajuste que ele realmente fez com o mouse, né, para botar a mira em cima do cara. E esse primeiro ajuste que ele fez, né, que é da esquerda para chegar até o cara, eu diria que seria um eye-lock, porque o eye-lock você consegue fazer essas configurações para ele não travar em cima. Você diz assim, ó, trava sempre tantos pixels de distância do lado esquerdo do cara, porque ele sempre vai para a esquerda. Ah, não, eu quero que seja do lado direito. Ah, não, eu quero que seja em cima. Ah, não, eu quero que seja embaixo. Por quê? Fica muito óbvio se você apertar uma bind no seu teclado, por exemplo, uma tecla Alt, e a mira parar na cabeça do cara. Só fala assim, ah, meu irmão, como assim? Ele sempre está fazendo isso. Mas quando você configura uma bind para dizer, não, pare é sempre ao lado esquerdo, mais ou menos uns 10 pixels de distância do personagem, ele pode falar assim, não, mas eu nunca parei o mouse em cima do cara. Mas você repara que é o seguinte, ó, nesse momento em que ele faz esse primeiro arrasto da mira, a mira ela trava na mesma distância que ela vai parar do adversário que está através da parede. Então aqui, ó, ele parou a mira exatamente do lado esquerdo do cara. Aí o que ele faz? Depois que o Aimlock destrava, ele vem andando para a direita, né, para fazer a primeira correção, e depois, quando ele começa a tirar, ele já está puxando o mouse. Então você acaba vendo esse movimento mais rápido, né? A diferença entre a linearidade dos movimentos é grande, porque até então ele estava movimentando com bastante suavidade e de repente ele dá uma loucura e o mouse dele vai parar em cima da cabeça do cara. Então eu consideraria aqui duas coisas. A primeira, ele está usando um aimlock, porque a mira dele está ficando exatamente à esquerda do adversário, e ele também está usando um aimbot, porque quando ele começou a atirar, o aimbot jogou a mira para cima da cabeça para começar o movimento de spray. Então logo após isso, você vê que ele vai apertar o botão de bind de novo. Aí você vai reparar o seguinte, ó, presta atenção na posição atual da mira dele, tá? Presta atenção na posição atual da mira dele e repara como a mira vai parar exatamente à esquerda do adversário. Reparou como ele puxou a mira para a esquerda do adversário? Significa o seguinte, aqui você tem algumas possibilidades. A primeira possibilidade é que a distância do alvo à esquerda depende da distância que o alvo está. Então, por exemplo, quanto mais longe o inimigo estiver, mais à esquerda do personagem ele vai estar. Então, isso é uma possibilidade no aimlock. Outra possibilidade é que, tipo, para não ficar tão grotesco essa movimentação, o que ele faz? Ele sempre movimenta bastante o mouse para a esquerda ou para a direita para compensar o movimento do aimlock. Por quê? Aí quando o aimlock destravar, ele já faz o movimento natural com o mouse. Então vamos dar uma olhada aqui no segundo momento, que é onde ele arrasta a mira para o outro adversário. Então veja só. Tá vendo como ele arrasta direto para a esquerda do adversário? Ou seja, ele imagina que tem um adversário nessa região do mapa, tá? E ele já dá um micro ajuste
pra cabeça do cara. Ou seja, existem duas possibilidades aqui. Ou ele trigou a bind de AIM, ou seja, o AIM dele não está configurado para não movimentar através das paredes, ou ele fez esse outro ajuste com o mouse. Eu acredito que esse segundo ajuste tenha sido feito com o mouse. Por quê? Porque provavelmente essa suavidade de movimentação do AIM, ela é muito diferente da que ele estava utilizando anteriormente, entendeu? Então eu acredito que essa segunda tenha sido com o mouse. Bom, então agora vamos para a segunda jogada aqui, né, que está separada. Primeiro eu vou ver a jogada no tempo normal, né? Depois a gente vê no tempo no slow motion. Nossa. Ah, já tá em slow motion. Já tá em slow motion. Ah, beleza. Vamos botar aqui na tela cheia, né? Pra gente poder ver com mais calma. Então, esse aqui já é outro jogador, né? Cara, vamos lá. Existem algumas possibilidades para uma jogada dessa. Bom, o que eu diria numa jogada dessa? Eu diria que ele tá cheatado e ele utiliza a tecla de aimbot num botão auxiliar, ou seja, uma tecla Alt, um botão secundário no mouse, enfim. Por quê? Porque a mira, cara, acompanhou a cabeça do cara exatamente pela parede. As chances dessa jogada acontecer são extremamente baixas. Claro que existem jogadores que, profissionais que não estão cheatados, que vão fazer isso constantemente nas partidas dele. Por exemplo, se você não tivesse com o X-Ray ligado, você não saberia que você está acompanhando perfeitamente a cabeça do cara. Então, imagine que o Fallen, de tanto que ele joga, uma vez ou outra na vida, ele vai acabar fazendo uma jogada dessa. Ele vai acompanhar o cara através da parede. Mas como é que você sabe que o Fallen não está cheatado? Porque pela quantidade de jogos que o Fallen tem, você não repara esse tipo de jogada acontecendo demasiadamente. Ou seja, isso acontece uma vez ou outra assim, na vida do jogador. Não é um tipo de coisa que acontece constantemente, entendeu? Vamos lá. É um jogador relativamente novo no cenário, né? Eu diria assim, ele não tem uma quantidade de partidas competitivas tão grande assim para dizer que faz sentido uma vez ou outra isso acontecer. E entenda, esse é o tipo de coisa que acontece uma vez ou outra, a cada ano. Não é uma coisa que acontece 2 vezes na mesma partida, 3 vezes na mesma partida. Não é comum isso acontecer. Os caras acompanhar os caras através da parede, fazer o movimento mecânico exatamente para onde o cara estaria. Isso não é comum de acontecer. Essa jogada aqui, eu diria que já eleva muito o nível de suspeita desse cara. Pode ser que ele esteja usando um iLock, pode ser que esteja usando um iLock. Pode ser que seja um aimbot também? Pode ser que seja um aimbot. Essas duas possibilidades são as mais prováveis nesse caso, né? Vamos ver a terceira aqui, né? Oh! Ele atirou? O nosso mapa é uma realidade. Exatamente tudo nas mãos do MCE. E agora, amigo, vai fazer a sua dancinha, porque esse mapa, Guizão, já foi. E vamos, MBR, meu querido. Vamos, porque vamos jogar Inferno. E dessa vez a Inferno não vai escapar, meu querido. Vai ser show da MBR nesse Inferno. Ai, que gostoso. O nosso mapa... Tá, vamos lá. Vocês têm que entender o seguinte. Esse tipo de jogada é a jogada que é muito comum de acontecer. O que aconteceu aqui foi o seguinte... É uma realidade. Se ele tivesse atirado nesse momento aqui, eu diria, esse cara tá cheatado. Mas o que ele fez? Ele conferiu o fundo, depois conferiu a B. Normal, assim, esse é o tipo de coisa que as pessoas geralmente fazem mesmo, assim, não é uma coisa assim que eu diria, nossa, que jogada absurda. Se ele tivesse atirado nesse momento, eu falaria 100% cheatado. Mas só por conta disso não significa que ele esteja cheatado. MCE, né? Beleza, tô gravando os nomes aqui pra poder saber mais ou menos quem são esses caras. Well, if you didn't. Vamos ver, MCE.
Cara, eu diria normal também, assim. Esse é o tipo de jogada que eu faço muito também, assim, tipo, eu fico muito cravado no bomb, entendeu? Então, sei lá, eu consideraria uma jogada relativamente normal, tanto que ele não está o tempo todo com a mira em cima do cara, entendeu? Você vê esses microajustes que são o nervosismo do cara mexendo o mouse constantemente. Quando você tá falando de um aimbot, a mira vai ficar exatamente cravada, assim. Dificilmente alguém consegue descompensar o aimbot. O que isso significa? Quando o aimbot trava, você tem que exercer um movimento muito forte com o mouse para que o aimbot destrave, entendeu? Por isso que às vezes você vê os jogadores, por exemplo, que estão com a lock, você vê um movimento muito muito brusco logo depois do mouse travar em cima do boneco, porque eles têm que fazer um movimento muito forte com o mouse para descompensar a força que o unlock está exercendo. Mas vamos seguir aqui. Vamos ver a outra jogada. Esse MCE, assim, eu diria que é o cara que mais legit da equipe por enquanto. Aí tem o Leaf. Estranho. Tá, tem um jogador aqui em cima que tá dando a cal pra ele, né? Ele provavelmente tá vendo o Fer descendo aqui, né? Trocando... Ah, tá. Deu pra ver a sombra e o pezinho do Fer aqui. Ele provavelmente sabe que essa zona ele consegue varar, né? E tá trocando bala. Que isso? Que isso? Tá, vamos lá. Eu estou acreditando muito que ele viu essa flashbang vindo. Porque se ele não viu essa flashbang, isso foi exatamente o que eu falei pra vocês, ó. Você repara que o movimento dele veio muito mecanizado pra esse ponto aqui, que é onde tá o... Quem é que tá ali que eu não consigo enxergar? É o TRK. O TRK tá ali em cima no céu e ele faz esse movimento magnético. Você repara que a mira vai e volta rapidinho pra paralisar em cima do camaradinho ali. E logo depois, o que ele faz? Ele, tipo, dá umas micro ajustadas de mira, ó. E ele enfia a cara na parede. Então, eu estou acreditando que ele viu a flashbang vindo. Por isso que ele jogou a cara pra parede. Não sei se foi isso o caso. Acho o movimento suspeito, mas... seria exatamente isso que eu falei, né? Você faz a tecla bind, né? E logo em seguida que a tecla bind trava em algum lugar, você sacode seu mouse que nem um maluco pra compensar esse movimento e parecer que você não tá travado em cima do cara. Mas é bem estranho esse movimento, pra ser sincero. Vamos ver se tem um outro momento aqui. Ah não, esse aqui é o Gaules assistindo, é o mesmo trecho. Vamos ver uma outra jogada. Deixa eu botar maximizado aqui para vocês poderem enxergar melhor. Bem esquisito isso, né? Você olhando a jogada assim, não parece que você tá vendo alguma coisa estranha. Mas se você olhar com calma, vamos ver essa jogada com calma aqui, e você olhar em câmera lenta, você vê exatamente isso que eu tô te falando. Que é esse movimento brusco, né, de você subir e descer, que o Leaf ele acaba fazendo. Então repara o seguinte, ó. Vamos voltar aqui. Ó, ele dá 2 disparos na smoke e ele provavelmente está reparando que o aimbot dele não está movimentando a mira. E ele deve estar se perguntando, onde será que esse camarada tá? E ele dá uma leve tocada assim na bind dele para falar assim, me fala onde esse camarada tá aí. Aí a bind sobe, de novo, exatamente como a gente tinha visto antes. Eu não sei se dá pra vocês verem aqui, ó, mas o taco ele tá à direita do personagem, da mira dele, então ele sabe que o taco tá naquela posição mais ou menos ali na orelha do sapão. E o que ele faz? Ele puxa a mira de novo, ó, e olha a diferença, galera, é isso que eu tô falando. Geralmente as pessoas, elas não entendem a diferença
da movimentação da mira. Cara, é muito diferente a velocidade com que o cara puxa a mira pra cima e como ele desce de novo. Então vamos lá. Repara comigo. Ó. Ele tá aqui atirando na smoke, certo? Você vê que a mira dele tá pra cima e pra baixo o tempo todo. Ou seja, ele não tem um bom controle de recoil da AK dele. Aí, de repente, a mira dele sobe pro olho do sapão e desce de novo. Estranho, eu diria. E olha a velocidade que ela sobe e repara na velocidade que ela desce. Ó, subiu muito rápido, mas descer foi bem devagar, sabe? E ele não volta direto pra boca do sapão, ele mira meio na parte de cima aqui, né, do conector. Cara, isso é uma jogada extremamente esquisita. Eu não consideraria sequer uma jogada possível de acontecer assim na vida real de algum ser humano, porque é estranho demais, sabe? Você não vê esse tipo de jogada com frequência. O que você vê nessas jogadas? A diferença de sensibilidade entre a mira subindo e a mira descendo é absurda, assim. Porque quando o cara ele tem uma sensibilidade padrão, ele vai se movimentar com essa sensibilidade. É muito difícil você ver o cara subindo a mira com aquela velocidade para um ponto muito específico e descendo com bastante leveza. Principalmente porque ele podia saber que tinha alguém ali dentro do sapão. Ele deu vários disparos ali dentro, depois ele subiu a mira exatamente para o ponto onde o taco estava, né, um pouco à esquerda, e logo depois ele desce devagarzinho e começa a atirar de novo dentro do sapão. O que eu considero que isso possa ter acontecido ali? Ele estava ali atirando, ele viu que o aimbot dele não estava reposicionando a mira, ele deu um tech na bind dele do aimlock, travou em cima do taco e ele falou assim, deve tá ali na posição específica. Então ele foi trazendo de novo, aí ele pensou assim, essa jogada pode ter sido esquisita, vou dar um spray aqui para dar uma disfarçada. Então pode ser isso, entendeu? Ou então ele imaginou assim, não, pode ser que ele esteja descendo, vou manter aqui o meu spray aqui dentro, tá? Então toda essa parte, né, onde eu explico o que eu acho que pode ter sido toda essa movimentação esquisita desses jogadores. Lembrando que eu não estou afirmando nada, tá? Eu estou dizendo baseado no meu conhecimento de como esses cheaters são feitos para explicar para vocês o que pode ter acontecido e como reproduzir esse tipo de coisa num cenário competitivo. Bom, sabido isso, agora a gente vai ver o seguinte... como que esses caras, como é que um cheater ele consegue fazer, como é que ele consegue usar o cheat na ESEA? Como é que ele consegue usar o cheat na Faceit, cara? Os caras não têm um anti-cheater que pega esse tipo de coisa? Bom, para isso vocês têm que entender mais ou menos como é que funciona a arquitetura de computadores. Vamos fechar aqui, né, as telas da Twitch para poupar um pouquinho o meu computador, que está sofrendo aqui, né? Então vamos lá, vamos entender aqui o que acontece. A gente chama essa arquitetura de hypervisor, né? O que isso significa? Essa arquitetura ela tem vários rings que a gente chama, né? Que são os anéis aonde ficam cada tipo de aplicação. Então vamos lá. Se você está utilizando uma aplicação como Google Chrome, Firefox, você está utilizando o seu joguinho aí, o CSGO, eles rodam no Ring 3. O que é o Ring 3? É a camada de aplicação do seu sistema operacional. O que isso significa? Significa que tudo que roda no Ring 3 está sendo processado pelo sistema operacional. Então aqui é onde ficam os seus joguinhos, onde ficam os seus programas que você instala geralmente no seu sistema operacional, tá ok? Então o que acontece? Essa camada, ela é a camada que menos tem privilégios para poder fazer qualquer coisa. Então nessa camada dificilmente você tem acesso a coisas que estão mais em baixo nível, tá? Depois nós temos outras camadas, né? Aqui eu diria que tem a camada Ring 2, que é onde fica os drivers dos devices, ou seja,
drive do seu mouse, drive do seu teclado, do seu microfone, esses drives plug and play, né, que você vê muito nos objetos que você compra para sua jogatina, ficam nessa camada 2. Ou seja, é aqui onde eles criam uma interface de comunicação entre o seu dispositivo e o sistema operacional. Porém, essa Ring 2 também, ela tem poucos privilégios. Como você pode ver aqui no gráfico, ó, essa parte verde até a vermelha significa que o verde é o que tem mais privilégio, ou seja, verde é onde tem menos privilégio, ou seja, onde o computador tem menos acesso a coisas do sistema operacional, do seu hardware, e o vermelho é onde você tem acesso a tudo. Então entenda o seguinte, quando a Riot Games fala, nós criamos um anti-cheat que roda no Ring O, ou Ring 0, né? Significa que o quê? Eles estão na mesma camada do sistema operacional. Significa que os caras, eles têm acesso a qualquer coisa que esteja no seu sistema operacional, que esteja no seu computador. O que isso significa? Esse cara, ele tem acesso a tudo. Ele tem acesso aos seus endereços de memória, ou seja, ele consegue ler a sua memória do seu computador para saber o que está sendo executado. Ele consegue ver o seu histórico de pilha na sua memória, ou seja, tudo que entrou e saiu da sua pilha é monitorado. Ou seja, se você abriu um programa enquanto esse kernel estava sendo monitorado, significa que tudo que foi chamado pelo sistema operacional está sendo vigiado. E qual é a única forma de você se livrar de um anti-cheat que roda em Ring O? Fazendo um cheat que roda em Ring O. Por quê? A única forma de você combater um anti-cheat que consegue ler tudo é você criando um cheat que consegue ler tudo. Por quê? Desse jeito ele consegue se modificar de uma forma que ele simula que ele é um dispositivo original. Valorant é um jogo que está muito hypado. Então os hackers eles estão investindo pesado nessa questão dos hackers de Valorant. Por quê? Porque para você criar um software que roda em Ring O, você precisa de certificar que esse software é autêntico. O que eles fazem? Eles criam um driver. Ou seja, sabe esse mesmo driver que você usa para sua placa de vídeo, que você tem que reiniciar o computador? É exatamente o que os hackers fazem. Eles criam um driver, assinam digitalmente, ou seja, eles têm que pagar por essa assinatura digital do driver, para o driver ser reconhecido pelo sistema operacional. E depois eles têm que pedir para o seu computador reiniciar para que ele seja iniciado junto com o seu computador. Ou seja, você não tem qualquer traço de que esse driver está executando alguma coisa em segundo plano, porque a sua camada de aplicação não tem acesso a isso. O que acontece? O máximo que pode acontecer é o seu antivírus entender que um driver está tentando injetar alguma coisa no seu jogo. Existem milhares de dispositivos como os softwares da AMD, os softwares da NVIDIA, que tem essa camada que eles colocam por cima, né, dos seus jogos para que você consiga gravar, streamar usando o próprio software da NVIDIA. Todos eles rodam em kernel, ou seja, eles rodam em Ring 0, para que você tenha que consumir a menor quantidade de recursos possíveis. Eles geralmente já têm chips dedicados para esse tipo de coisa nas placas de vídeo, ou seja, todo esse trabalho que você teria que entregar para o seu sistema operacional fica para essa camada de drivers que é muito mais rápida e tem acesso a muito mais coisas ao mesmo tempo. E a pergunta que não quer calar, a pergunta que vale $1 milhão, como você descobre que esses caras estão cheatando? Bom, infelizmente não existe uma resposta simples para isso. Os anti-cheaters eles têm que ficar numa linha muito tênue entre a sua privacidade e o bem-estar da comunidade. O que isso significa? Significa que se eles pegarem informação demais sobre o seu computador, você vai se sentir violado, porque a sua privacidade vai estar sendo exposta para uma ferramenta que você não sabe o que eles vão fazer com isso. Então, o que a maioria dos anti-cheaters fazem é fazer todo um processamento primeiro no seu computador para saber o que você está processando ali, para depois informar para o servidor principal deles.
Por que é tão difícil de pegar cheaters com os anti-cheats rodando em ring 0? Porque vocês estão competindo de igual para igual. Ou seja, é como se você estivesse tentando enxergar dentro de um quarto que está fechado. Você não tem acesso a esse quarto, você não sabe o que as pessoas estão fazendo dentro desse quarto, mas eles podem estar monitorando a mesma coisa que você. Então, enquanto você está monitorando o endereço de memória, ele está gerenciando o outro, e quando você volta para ver o outro endereço de memória, ele começa a gerenciar aquele que que o anti-cheat estava monitorando anteriormente. Então, assim, é muito difícil de você pegar esses caras. O que eu sugeriria para essas empresas se forem fazer campeonatos online? Cara, não tem como. Você tem que fazer um anti-cheat específico, com uma build específica para campeonatos online. Você não pode depender no anti-cheat público. Cara, se você está utilizando o ESEA, Faceit, Gamers Club, você não pode ter o mesmo anti-cheat que roda nos servidores de torneio. Você não pode ter isso. Por quê? Porque esses hackers, eles têm acesso a esse anti-cheat da mesma forma que você tem. Então, assim, eles podem preparar todo um aparato para se livrar dessas tecnologias que o anti-cheat pode estar implementando. Só de gerar um novo build, o hack, ele não vai saber qual a versão que está rodando, o que ele está tentando detectar. Por quê? Você tendo uma versão diferente, o hack ele vai ter que obrigatoriamente ter acesso a esse anti-cheat que está rodando no computador dos caras. E, cara, já é caro você adquirir um cheat que, por exemplo, faz você cheatar numa ESEA, numa Gamers Club. Por quê? Porque os caras, eles têm um público muito nichado, muito restrito. E é muito mais difícil de você fazer esse hack sem ser detectável. Então, quanto mais complexo, mais caro fica. E quanto mais caro, menos viável. Por quê? Se você pega um anti-cheat desse, que está rodando em todos os servidores da ESEA, e entrega para um hacker, ele vai encontrar uma forma de burlar esse anti-cheat. Só que se você pega um anti-cheat que só roda nos servidores de torneio, que tem diversas outras verificações, o hacker ele nunca vai ter acesso a esse anti-cheat. Então ele nunca vai saber o que está sendo monitorado pelo anti-cheat para tentar burlar. E se o cara quiser tentar cheatar com esse anti-cheat, ele vai ter que pegar um anti-cheat, entregar para o hacker e pagar muita grana. Porque, galera, vocês não estão entendendo. Essas plataformas de cheat, eles ganham milhares de dólares. Imagina que um hack de Valorant, por exemplo, deve custar na média aí de $200. Cara, se você pegar uma plataforma privada, que, sei lá, deve ter aí no máximo 300 jogadores que eles devem vender aí mensalmente, que é geralmente o que eles fazem. Cara, só aí você já multiplicou milhares de vezes a quantidade de dinheiro que esses caras ganham. Então, para você convencer um hacker a fazer um anti-cheat para rodar numa plataforma privada de servidores online que ele não pode revender porque não vai funcionar, cara, é absurdo. Então, o que as pessoas geralmente fazem? Eles pegam esses valores, eles distribuem entre a quantidade de slots que eles oferecem e a partir daí eles fazem toda essa questão de gerenciamento de risco, né? Então, o que acontece? Quais seriam as possibilidades para pegar esses safados, desses cheaters, quando eles estivessem indo para servidores de torneio? Você tendo uma build exclusiva para esses servidores de torneio, que você não tem acesso previamente. Quais são os problemas disso? Essas builds, elas podem dar algum problema no computador do jogador. Então, tipo, você tem que ter todo um aparato para garantir que vai funcionar no computador de todo mundo. E outra coisa é o seguinte, jogador profissional, no momento que ele liga a partida profissional dele online, acabou, cara, você não tem privacidade. Se você quiser jogar no meu torneio, você tem que entender o seguinte, ó, a partir do momento que você entrou na partida, sua privacidade é 0. Eu estou monitorando tudo que você está escrevendo, tudo que você está falando. Por que isso? Porque se tivesse um admin olhando pro que o cara estava digitando no momento
que ele tá utilizando na hora que ele tá jogando, ele sabe exatamente o que o cara tá pressionando. Se o cara aperta o botão mouse do 4, se ele aperta a tecla Alt, é só monitorar. Cara, quais teclas ele tá apertando nesse momento? A, WSD, aí WWSD, SDA, clique do botão direito, clique do botão esquerdo. Por que ele clicou no botão direito? Ele não tá de Alt. Ah, apertou Alt? O que tem na bind Alt dele, do CS? Vai lá e olha. Ah, não tem nada na tecla Alt. Por que ele apertou Alt? Por que ele apertou Alt no mesmo momento? Cara, esse cara tá cheatado. Aí faz uma análise minuciosa. Mas não adianta tentar ir pra máquina do cara pra pegar, rastrear o que foi que ele injetou. Não vai ter esse tipo de histórico, é muito difícil. Ah, o cara vai formatar. Lógico, ele vai ficar com medo. Ele não vai... Cara, mas não adianta. Uma vez que você injetou um cheat desse, provavelmente você só vai descobrir que ele injetou se você deixar um programa lá rodando para da próxima vez que ele tentar injetar, entendeu? Então é muito difícil. Esses programas, eles são espertos o suficiente para fazer todo o inject dele, depois ele vai retirar todas as informações de todos os registros, de tudo que você fez. Então, tipo, eles limpam os próprios históricos. Então, cara, não adianta. Você não vai conseguir pegar esse cara, a menos que você tenha um anti-cheat que é específico para a liga, que esses caras não vão ter acesso público, e que o seu anti-cheat, ele vigie tudo. Eu disse tudo que o cara tá fazendo. Tudo que ele tá digitando, tudo que ele tá... a tela dele o tempo todo, lógico, né? Porque senão os safados vão estar de ESP. Então, cara, você tem que saber tudo que o cara tá fazendo a partir do momento que ele entra numa partida. Quer ser jogador profissional? Esquece a sua privacidade a partir do momento que você entra na partida. Ah, mas eu digitei a senha do Facebook. Irmão, não deveria. Você deveria estar jogando, não deveria estar entrando no seu Facebook. Então, tipo... Ah, mas mesmo que... Cara, não importa. A partir do momento que você entrou na partida, você é monitorado 100%. Essas são as formas de você evitar que esses hacks safados atrapalhem um cenário competitivo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se ficou muito longo, eu peço desculpas, eu acabei me estendendo um pouco nas minhas análises. Se você gostou, se você não gostou, deixa aí um comentário, like, dislike, são todos bem-vindos. Considere se inscrever no canal se você curtiu, se você tem alguma dúvida ou quer saber algum outro assunto sobre o mundo da tecnologia, do desenvolvimento ou até mesmo de cheats em geral. Comenta aí embaixo que eu vou estar explicando para vocês. Então a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, fui!